Ser vegano não é melhor do que ninguém. Um monte de vegano foi te dar esporro e um monte de vegano me apoiou. Até porque não tem nenhum problema eu ser biólogo e ser vegano. Você não é melhor do que eu por ser vegano. A Hering tem as melhores camisas, eu tô de Hering, são anos e anos de experiência no mercado e a gente tá com o cupom BARBA15 para 15% de desconto lá no site da Hering. Bom, vamos lá, o começo de tudo eu queria saber quem reagiu primeiro a quem? Quem fez o primeiro react de quem? Então, cara, eu acho que eu posso começar, porque a treta toda começou simplesmente porque o Garuti decidiu do Neida desvalorizar completamente o meu currículo, todo o meu trabalho na internet, porque ele simplesmente não conseguiu compreender que sustentabilidade e veganismo não necessariamente precisam coadunar em tudo, e ele decidiu ir para a internet fazer um ataque direto à minha pessoa, desvalorizando totalmente todo o meu trabalho e tudo que eu fiz na minha vida inteira, alegando que ele era melhor do que eu, do que todos os veterinários e biólogos, simplesmente pelo fato de que ele, que nunca trabalhou com o meio ambiente, que não faz ideia por onde a galinha mija, é vegano. Logo, ele é melhor do que todos nós. Foi isso. Pedro, você sabe por onde a galinha mija, primeiro de tudo? Não, eu esperei esse momento, eu podia ter pesquisado, e eu queria pesquisar para vir aqui, eu falei, eu sei, mas eu queria que ele me respondesse, ele fala tanto essa expressão que eu queria essa resposta da boca dele. Ducto urinário, óbvio. Ducto urinário, pode crer. Bom, agora eu sei. Que culmina... Sim, mas é o ducto urinário. Mas entende, garoto, como é que a parada é arrogante? Porque do tipo... vamos lá. Não, é sério mesmo. Porque do tipo, eu trabalho com a ciência. Eu entendo que você não tenha sido contemplado nas minhas falas, porque não necessariamente eu vou defender o veganismo, apesar de não ter nada contra. Você embutiu a minha pessoa uma briga que não é real. Um monte de vegano lá no meu canal, inclusive no seu, foi falar, cara, o biólogo Henrique não é inimigo do vegano e outra coisa, sou veterinário e sou vegano. Ser vegano não é melhor do que ninguém. Um monte de vegano foi te dar esporro e um monte de vegano me apoiou. Até porque não tem nenhum problema eu ser biólogo e ser vegano. Você não é melhor do que eu por ser vegano. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Seguro. Olha aí, ó. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá. Entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas, porra, essa casa é bem legal, viu? Você desvalorizou todo o meu currículo, trabalho de anos, e se colocou melhor do que eu porque você é vegano. Aí eu te pergunto, desde quando o fato de você ser vegano vai modificar e vai salvar a natureza e o meu trabalho vai ser jogado fora? E agora é com você. Tá. Primeiro, Pedro, primeiro só responde aquela primeira pergunta que eu fiz sobre, né, claro, se o primeiro vídeo partiu de você, o que te levou a fazer esse primeiro vídeo, e depois você responde aí a pergunta do biólogo. Pode ser, Henrique? Show. Tudo bem. Tá, show. Vamos lá. Então, só para não esquecer, vou anotar depois. Bom, o que me motivou, na verdade, vem dessa insatisfação que eu tive como um consumidor do teu conteúdo. Como alguém que te acompanha, eu vi que tinha várias falas que, de certa forma, são muito maliciosas e acabam fazendo muito mal para como o veganismo é visto. Primeiro, não tem... Tipo, o que você fala da Luísa Mel, tudo que você critica ela e coloca tudo no balaio, assim, tipo a Luísa Mel e os veganos, esses ativistas veganos. Então, tem um jeito muito pejorativo de se tratar os veganos e você não faz jus ao que o movimento representa. Sim, mas espera, eu não falei de todos os veganos. O que eu disse foi, em todos os vídeos eu falei isso. Olha, não dá para tampar o sol com a peneira, porque quem está vindo fazer ataque aos zoológicos é um movimento vegano, mesmo que você tenha veganos a favor de zoológicos. Mas não tem como negar que esse seja o movimento. Até porque a ideologia do tipo não explorar animais, que para o vegano o zoológico é algo que se explora animal, inclusive você fez isso, foi colocado. Ou seja, você mesmo é um grande exemplo, garoto. Você é um exemplo de um vegano que, por exemplo, veio me desqualificar a minha profissão inteira porque você é vegano. Você não é o próprio exemplo? Então, vamos chegar lá. Então, vou agora... só antes complementando, eu senti a necessidade de trazer uns rebates. Eu fiz uma live, eu rebati vários argumentos e eu fui fazendo cortes na internet. Então, sim, rolou isso. E aí eu vou tentar contextualizar melhor. Sobre o lance de se sentir superior. Eu não me sinto superior, primeiro porque ser não é uma unidade de medida. Então, não existe
um ser superior a outro. Não existe, simplesmente não tem. A gente pode olhar por classificação. Ah, eu sou melhor que tu no audiovisual, o outro é melhor que o outro na biologia. E assim vai. Não existe ser superior a outro. E essa mesma base foi o que me deu esse olhar para os animais. Eu não me sinto superior aos outros animais. E por isso, eu não me sinto no direito de explorar e comodificar eles e tratar como entretenimento. E aí que vem... Mas tu acha que zoológico é só entretenimento? Calma lá, vamos lá. Ó, eu não acho que é só entretenimento, tá? Só que eu acho que ela tá muito calcada nisso. Eu conversei com alguns amigos que são veterinários, tanto veganos quanto não veganos, troquei uma baita ideia sobre esse assunto. E, por exemplo, eu entendo a necessidade hoje de setas, de CREAs, e a gente vai entrar na questão santuário, mantenedouros, e também do zoológico. Eu entendo hoje essa necessidade de resgate o que eu não entendo é você usar os animais, principalmente os que não estão ameaçados, que não estão passando por nenhum problema, usar eles como atração, porque isso acaba tendo um caráter antipedagógico. Você ensina outras pessoas que você está numa posição, você é uma espécie dominante dela. Então me explica por que nos santuários que ganham dinheiro são santuários de chimpanzé e santuários de elefante. Porque, veja, o que existe de animais nos cetas estrupiados, e assim, eu tô falando de papo de eu ir nos cetas outro dia, e o cara tem uma arpia lá, sem os olhos, e querendo que eu levasse ela para o parque que eu trabalhava de qualquer maneira. Quantidade de jabutis, de serpentes, de répteis, tudo quebrado, e que não ganham Pix de maneira nenhuma, não ganham ajuda, não vão ganhar, estão lá amontoados nos cetas. Aí eu te pergunto, por que a gente não foca no santuário de animal silvestre, que aí deveria ser o correto, e isso não acontece por causa de quê? O que você acha? Você não acha que santuário de elefante e de chimpanzé são aqueles que ganham Pix exatamente pelo mesmo motivo do zoológico? Ou seja, você precisa de ter um animal de atração? Porque assim, se fosse uma coisa legal, por que esses caras focam em animal exótico no Brasil? Ó, eles se resgatam de todo tipo. Os que eu já visitei são tudo os resgatados de pecuária, de rodeio. São esses animais que a maioria das pessoas comem, então nem aí. Mas até onde eu sei, o que foi resgatado do pecuária de rodeio, lá das búfalas, elas estavam morrendo de fome. Morreram de fome. Não estão, cara. Eles foram resgatados. E morreram de fome. O Wagner Ávila foi lá e viu as búfalas morrendo. Não, viu as búfalas morrendo. O Santuário Vale da Rainha acabou de mudar de terra, por quê? Por conta das crises climáticas, começou a atingir um monte de inundação lá, e aí sim, tiveram búfalas que morreram por conta da inundação, e aí eles mudaram de terra agora e conseguiram. Então, tem esse olhar de cuidar desses animais que não são bem vistos. Por exemplo, o caso de búfalas de Brotas, você sabia, você divulgou esse caso? O que você achou quando um pecuarista foi lá e simplesmente abandonou mais de 1.000 búfalas pro foda-se? Uma coisa não exclui a outra, cara. O cara ter feito um crime não exclui a outra. O que eu tô te mostrando é que tanto o zoológico quanto os cetas focam em animais de grande porte para ganhar dinheiro. Cara, você tem ideia? A gente nem sabe quanto de grana o pessoal investe em santuário de elefante e santuário de chimpanzé, mas pode ter certeza que não é pouca coisa. Tanto os cetas, tanto os tais santuários, os mantenedores, quanto os zoológicos, eles precisam de ter uma arrecadação. E é óbvio que eles vão usar espécies de guarda-chuvas. Agora, tem um pequeno detalhe aí. Os zoológicos fazem reintrodução de fauna. Os zoológicos são habilitados e capacitados. Quando você tem, por exemplo, o mico-leão-dourado aqui, não, isso é sério, cara. Isso é uma coisa séria. Eu trabalho com ciência. Você tem espalhado por todos os países, por exemplo, Rússia, China, Japão, etc. Você tem grupamentos de mico-leão-dourado nesses locais, onde você escolhe os plantéis, que são mais diferenciados dentre eles, para poder fazer o cruzamento e trazer de volta da natureza. Agora, esses mantenedouros que se fazem de santuário, não fazem isso. Eles fingem, eles são contra a reprodução. Cara, chegou ao absurdo deles colocarem animais de sexos opostos separados para não ter reprodução, porque eles querem o fim desses animais, que era o fim do zoológico. Isso é um absurdo, você não acha? E todos os dois têm dinheiro? Eu quero provocar essa leitura. Qual que é o sentido? Cara, voltando para o caráter pedagógico disso, né? O que eu sinto que falta, e assim, quem trabalha em zoológico, um monte admite, cara.
é muito fraco a educação ambiental que eles proporcionam lá. Assim, eu já fui, já visitei. Não é assim. Por exemplo, os zoológicos lá da gringa estão muito mais avançados nesse sentido. Só que assim, eles não tratam a raiz do problema, que foi o que eu trouxe no meu vídeo, no questionamento. Qual é a raiz do problema? São algumas, mas a principal é o que o veganismo trabalha, que é o fim da pecuária e exploração animal. A pecuária, a expansão... Não. Pecuária... A gente está comparando zoológico e santuário. O que você tem da raiz do problema? Fala. Da raiz do problema, o santuário, ele vai lá e explica isso que eu estava indo explicar agora, que a pecuária é a principal causa da degradação ambiental e da crise climática, da perda de biodiversidade, e simplesmente está levando a gente para essa extinção em massa. Só. Não é verdade. Não é só a pecuária. Meu amigo, você tem ideia do quanto as guerras, por exemplo, causaram de impacto ambiental? Você tem ideia de quanto a urbanização, ou seja, a construção das cidades, a própria Mata Atlântica, por exemplo, está em 7% apenas, principalmente pela questão da ocupação urbana. Então não é só a pecuária. Vamos lá. Isso é um dos problemas. É só que ele é o principal, ele é o fator principal. Não é o principal. Eu quero recomendar esse livro, que é O Decênio Decisivo, do Luiz Marx. Ele conseguiu aqui, junto com um monte de gente, pegar uma profusão de vários dados científicos, tá? Assim, ó, velho, isso daqui, essa parte aqui final, é só de referência. Mais de 200 páginas só de referência. E aqui eu tô falando embasado em grandes instituições, tá? IBGE, MapBiomas Brasil, o INPA, o que tem a ver isso ONU, com a discussão santuário e Tô chegando lá. O IPCC, principalmente, que fez a sexta avaliação, relatório de avaliação de impacto climático, impacto ambiental, e tem vários dados ali estarrecedores, como 1/3 das emissões virem da pecuária, como ser a principal causa, assim, ó, gritante, a principal causa de desmatamento e perda de biodiversidade, a aniquilação dos polinizadores, é o que mais está acabando com os nossos recursos naturais, como poluindo água. Mas a pergunta continua, o que isso tem a ver com o santuário? Porque do tipo assim, ó, olha só, o Gaturge, entende uma coisa, cara, uma coisa não exclui a outra. A gente já produz alimento, nós já produzimos alimento o suficiente para que nenhuma pessoa desse planeta passe fome. Nenhuma. A questão é, ok, as empresas vão fazer o quê? Elas vão dar a mão e vão falar assim, gente, não precisamos mais desmatar nada, a gente não quer mais lucro nenhum e o objetivo nosso agora é alimentar o planeta. Você acha que as empresas vão fazer isso? Porque aí você vai ter que mudar todo o sistema. E eu não posso esperar você mudar todo o sistema. Eu não posso esperar você acabar com esse sistema, modificar tudo, mudar o mundo, mudar o capitalismo, para que eu salve espécies que estão em extinção. Nós já salvamos a arara azul, nós já salvamos o mico-leão dourado, nós já salvamos panda, nós já salvamos panda. Eu tenho que esperar a tua revolução vir para eu salvar essas espécies? É isso que você quer dizer? Não, mano, o que eu tô falando é que é insuficiente enxugar gelo, é assistencialismo só, cara. Aí a gente vai ficar dando comida pra pessoa na rua, na rua, ao invés da gente combater a fome. Pera. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma igreja, essa igreja está fazendo uma pequena assistência no bairro dela, onde tem alguns mendigos na rua, ela vai lá e dá a eles de comer, mas você quer que a igreja não faça isso, porque você quer que o mundo mude e todo mundo pare de passar fome. Enquanto isso, as pessoas morrem de fome. Eu não tenho esse tempo de esperar, cara. É que eu tô falando que o assistencialismo não vai resolver o problema. A gente precisa ir pra raiz, brother. É isso que eu tô te falando. Mas isso não exclui, cara. Não exclui. Não tô excluindo, mas eu não tô falando pra acabar com o zoológico agora. Eu tô falando que o zoológico precisa passar por reformulações. Dentre elas ele precisa... Ok. Dentre elas ele precisa de grana. O que ele faz? Cara, não vai ganhar grana pegando de gente para vir tirar foto com o bicho e jogar e cair lá dentro e alguém ir lá e dar um tiro no gorila porque uma criança caiu lá dentro. Vai ganhar grana. Porra. Cara, eu acho que tem que ter incentivo. Primeiro, política pública, né? E como começa a ter política pública? Meu amigo, política pública precisa de hospital, política pública precisa de educação, política pública precisa de segurança, política pública precisa de saúde. Você acha que a gente tem que tirar a grana... Cara. Você acha que a gente tem que tirar a grana da parada para jogar para o zoológico o tempo inteiro? Não. Você acha que tudo resolve com o poder público?